Fala, meu povo, professor Antônio Neto aqui, sejam bem-vindos. Esse aqui é o podcast da Escola Teológica Charles Spurgeon. Nosso propósito aqui é preparar um conteúdo informativo para vocês aqui no nosso canal, no YouTube e também nas nossas redes de podcast. E estamos aqui hoje com o privilégio de receber alguns irmãos queridos. Vou deixar que eles se apresentam. Olá, meus irmãos, graça e paz a todos que nos ouvem e nos assistem. Eu sou o pastor David Abreu, sou pastor da Igreja Batista Memorial aqui em João Pessoa e é um privilégio e uma honra estar com vocês e participar desse momento aqui com o pastor Antônio Neto e com o pastor Fernando Angelim. Olá, pessoal, sou o pastor Fernando Angelim, sou pastor da Igreja Batista Reformada de Belém, em Belém do Pará. Eu também tive o privilégio de ministrar alguns módulos na Escola Charles Spurgeon, escrever alguns livros. Hoje também estou servindo no Seminário Batista Confessional do Brasil e, para mim, é um privilégio, uma honra estar com vocês aqui para gravar esse podcast. Beleza, então nós estamos hoje aqui, eu e o pastor David vamos conversar com o pastor Fernando Angelim. Ele já tem escrito diversos livros, né, mas nós vamos focar em um deles, um livro muito importante, um livro mais teológico, que é a obra Teologia Bíblica Batista Reformada, tá? Que foi publicada pela editora Estandarte de Cristo. Imagino que virão aí novas edições, né, pastor? Sim. Esse livro, essa aqui é a capa da primeira edição, né? Saiu pela editora Estandarte de Cristo, mas ele já saiu na segunda edição, né, por lá, e também já foi traduzido para o espanhol pela editora Legado Bautista Confessional. Mas nós já estamos conversando sobre as próximas edições, inclusive em parceria com outras editoras, daí por diante. Que legal, que legal. E, de fato, eu já li essa obra, e não apenas li ela, mas também assisti algumas aulas que o pastor Fernando Angelim deu na Escola Charles Spurgeon. Eu acredito que se você procurar aqui no nosso canal do YouTube, você vai encontrar essas aulas, material que ele preparou em vídeo, falando sobre aquilo que é também o conteúdo do livro, tá? E hoje, então, a gente vai conversar um pouco a respeito dessa obra, ok? E vamos ter o privilégio aqui, né, de conversar com o próprio autor, que é especialista neste assunto, para ajudar você que nos ouve e nos assiste a entender melhor a respeito desse assunto. E eu queria começar, o Fernando, te perguntando o seguinte: o que foi que te motivou a escrever, né, essa obra, né? Quando e como foi o processo que você entendeu que tinha a necessidade de você produzir esse conteúdo em livro? É interessante notar aqui na Escola Charles Spurgeon que essa obra surgiu a partir de vídeos da Escola Charles Spurgeon, que o pastor Cleiton me convidou para gravar um módulo sobre teologia batista reformada, sobre teologia bíblica batista reformada. E, ao começar a preparar as minhas aulas, eu fui atrás de material, né? Como você bem sabe, né? Procurando livros ali para preparar. Eu tenho até alguns aqui que, na época, eu utilizei, o Pascal Denot, o Jeffrey Johnson. Esse aqui ainda não existia na época do Samuel Reinhard, mas eu pesquisei material dele, que na época tinha em espanhol, e fui preparando as aulas. E depois que eu terminei de preparar essas aulas, que estão disponíveis no canal da escola Charles Spurgeon, eu percebi algo, que os livros que nós tínhamos, tanto em inglês, em português, né, alguns tive que observar em espanhol, eles eram muito bons, mas, ao mesmo tempo, um conteúdo muito pesado, denso. Esse livro do Pascal Denot aqui, eu tive que ler 3 vezes para conseguir, né, reter ali as informações e tudo. Eu percebi que era necessário um material mais introdutório, pegar esses livros mais densos e apresentar algo mais simples, mas sem perder o conteúdo. Isso aqui são só alguns livros, né? Tem outros, vários outros, que a gente também utilizou na pesquisa, e você pode observar na bibliografia do livro.
Então, depois de preparar essas aulas e observar, né, essa dificuldade de pegar um material mais denso e sintetizar e trazer de uma forma mais simples para os alunos, eu percebi que também faltava um livro nessa natureza. E alguns colegas, inclusive o pastor Marcos Paixão, ele me incentivou a transformar aquelas 10 aulas, em livro. Então, eu conversei com o pastor William, que é o diretor da editora Estandarte de Cristo, e ele me encorajou, né, a trabalhar nesse projeto. Então, peguei o assunto das aulas e desenvolvi mais, aumentei a pesquisa, reorganizei todo o material. Então, nós publicamos a primeira edição do livro Teologia Bíblica Batista Reformada. E esse que era o objetivo, trazer o conteúdo de forma organizada, de forma sistemática, simples para o leitor iniciante, sem perder ali a essência, a robustez do conteúdo. Isso é uma característica que é marcante, não apenas nas tuas aulas, né, mas também nas tuas obras. Eu já tive acesso a outras obras suas, como Conselhos Importantes para Novos Cristãos, né? E você sempre procura manter essa pegada de falar algo mais que ajude as pessoas, que seja mais compreensivo para todos, né? E, de fato, essa é uma característica dessa obra. Ela é uma obra bastante acessível, bastante introdutória, no sentido de que ela não é uma obra muito densa, né? Muito cheia de referências, digamos assim, mas é uma obra que é direto ao ponto, tá? E aí, a partir disso, vamos começar então aqui, deixa eu começar então com aquilo, da forma como você começa o próprio livro, né? Da gente definir então o passo a passo, o que seria uma teologia bíblica, o que seria uma teologia bíblica batista e o que seria uma teologia bíblica batista reformada, né? Então, tenta Neto, dar uma resumida para nós. Pode falar, David, fica à vontade. Só a título ainda de introdução desse podcast da gente, uma pergunta ao pastor. O senhor foi sempre pactualista ou o senhor era dispensacionalista antes? Como foi que se deu essa transição para chegar a esse trabalho? Certo. Quando eu me converti em uma igreja pentecostal, certo? Uma igreja pentecostal, geralmente, ela segue o dispensacionalismo clássico, mas eu não era algo muito claro ainda no meu entendimento, porque, embora fosse convertido ali, esses assuntos ainda não eram muito claros na minha mente. Em 2012, na Conferência Fiel para Pastores e Líderes, foi onde eu conheci a Escola Charles Spurgeon, onde eu conheci mais a fundo a teologia reformada. Eu ingressei no seminário na Escola Charles Spurgeon, e no seminário nós somos introduzidos a todos esses debates, né? Você vai, na Escola Charles Spurgeon, você vai aprender as diversas posições, você vai ter oportunidade ali de estudar e conhecer um pouquinho sobre cada visão, mas eu ainda não tinha me definido, né, qual ia ser a visão que eu iria seguir. Então, comecei a estudar por conta própria, né, verificar as posições, algumas eu observava e não fazia muito sentido com aquilo que eu observava nas Escrituras, né? Então, comecei a estudar cada uma delas, e quando eu conheci mais a fundo a teologia bíblica batista reformada, me pareceu a mais coerente à luz daquilo que eu já via nas Escrituras. Então, eu abracei essa posição e comecei a me aprofundar nos estudos dessa posição. Depois de estudar todas as vertentes em algum nível, né, essa foi a que eu identifiquei, na minha perspectiva, ser a mais coerente com as Escrituras. Então, eu passei a abraçar essa posição. Então, e outra coisa, eu também me tornei batista. Então, lá em 2013, nós nos tornamos membros, na época, da Igreja Batista de Parquelândia, né, que o pastor Cleito era o pastor. Então, a partir dessa igreja, nós começamos a Igreja Batista Reformada de Belém, onde eu sou pastor hoje em dia, né? Então, foi esse processo. Eu era pentecostal, mas não era muito claro, me tornei batista e depois batista pactual, por assim dizer. Certo.
Então, uma coisa que você falou, no seminário você aprende as diversas linhas, né? Você é exposto a essas diversas linhas. Então, são linhas de teologia bíblica, né? Exato. Então fala para a gente, então, em que sentido, né? Em que sentido é uma teologia bíblica e batista e pactual Tá. reformada. Vamos voltar para outra pergunta, né? Voltando à pergunta do Neto, certo? Então, Sim, quando a gente fala a respeito de teologia, a teologia é o estudo da revelação de Deus. Então, na teologia existem campos, áreas de estudo. Tem a teologia sistemática, a teologia exegética, a teologia bíblica. A teologia bíblica é um ramo da teologia exegética que nós vamos procurar entender o grande enredo das Escrituras, como se conectam os 66 livros da Bíblia, qual é a grande história que nós lemos, que vai de Gênesis a Apocalipse, que envolve criação, queda, redenção e consumação. Né? Então, como todos esses livros se conectam, o campo de estudo que vai tratar disso é a teologia bíblica. Né? Então, existem alguns sistemas de teologia bíblica, né? Então, alguns são conhecidos, por exemplo, o aliancismo, o dispensacionalismo, a teologia da nova aliança. Então, são alguns sistemas que vão buscar compreender esse grande enredo. E, neste livro, eu vou apresentar qual é a visão batista encontrada na Confissão de Fé de Londres de 1689, que é o aliancismo credo batista, mas também tem outros nomes que também são comuns de falar a respeito dessa visão, como federalismo de 1689, teologia pactual, aliancismo. Então, essa é a perspectiva que eu vou trabalhar no livro. Então, no primeiro capítulo, eu vou apresentar o que é teologia bíblica. Na segunda parte, eu vou falar quem são os batistas. Para você, já que eu estou falando a respeito de um livro de teologia bíblica batista, é importante, né, introduzir quem são os batistas. Então, nós temos um capítulo sobre a história dos batistas, que vai abordar tanto a sua origem, ali a partir da reforma inglesa, dos separatistas ingleses, que saíram da igreja anglicana e depois começaram congregações independentes. E em seguida, vou falar um pouquinho sobre as confissões batistas, tanto a de 1644 quanto a de 1689, né, para então adentrar no ensino dessas confissões. Então, primeiro capítulo, o que é a teologia bíblica, depois quem são os batistas, depois eu vou apresentar o enredo das Escrituras de uma forma resumida e mostrar como os batistas entenderam esse grande... certo. E aí, então, falando de teologia bíblica, né? Então, no caso, a teologia bíblica batista reformada, ela é, então, aquilo que é chamado de uma chave hermenêutica, né? É uma expressão de como a Bíblia, de como os escritores bíblicos eles entendiam o plano de Deus, o enredo das Escrituras, não é isso? E então e isso sendo entendido numa perspectiva reformada, né? Então vamos focar mais nesse aspecto aqui da chamada teologia pactual, a teologia aliancista, tá? Então, como é que você entende, o pastor Fernando, como é que você entende que isso é expresso nas Sagradas Escrituras? Dá um resumão para a gente aqui certo. De como é que a gente encontra, então, a teologia pactual aliancista, como é que ela é expressa no texto bíblico. Certo. Bom, antes de falar a respeito dessa resposta, é importante entender quando a gente fala de aliancismo, porque nessa perspectiva nós observamos o enredo bíblico se desenvolvendo por meio das alianças que Deus fez, né, e nós encontramos nas Escrituras. Então, na teologia bíblica batista pactual, existem também alguns termos teológicos. Como eu falei, o terceiro capítulo ele vai apresentar o resumo das Escrituras, e depois nós vamos utilizar alguns termos teológicos que são encontrados na Confissão de Fé para resumir o ensino bíblico. O que é um termo teológico? Seria um termo que ele expressa algo que está na Escritura, mas não necessariamente ele aparece de forma literal nas Escrituras. Por exemplo, o termo trindade.
né? Na Escritura você não vai encontrar esse termo escrito, na Trindade, mas nas Escrituras nós encontramos claramente que existe um único Deus que subsiste em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Então, nós explicamos isso por meio desse termo teológico. Então, na teologia bíblica, nós também utilizamos alguns desses termos que expressam verdades bíblicas. Por exemplo, o pacto da redenção diz respeito a um acordo que foi feito entre as pessoas da Trindade antes da fundação do mundo para a salvação de um povo eleito. Você pode encontrar em diversas partes das Escrituras, por exemplo, na oração sacerdotal do nosso Senhor Jesus Cristo, em João 17, que ele ora ao Pai, porque ele cumpriu a missão que o Pai lhe deu e pede para ser glorificado com a glória que ele tinha antes da fundação do mundo. Então, aí nós vemos que houve um acordo entre as pessoas da Trindade, o Pai decretou, o Filho executou, o Espírito Santo aplica. Tem vários textos que falam que os crentes, os santos, são eleitos antes da fundação do mundo, e Cristo é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então, quando esses textos falam a respeito de algo que aconteceu antes da fundação do mundo, entre as pessoas da Trindade, para a salvação de um povo eleito, na teologia bíblica batista, esse acordo é chamado de pacto da redenção, certo? E esse pacto da redenção, ele se desenvolve na história por meio dessas alianças que nós encontramos nas Escrituras. Há um outro pacto que você vai observar na teologia bíblica batista reformada, é o pacto das obras. O que é isso? De respeito ao acordo que foi feito no Éden, que era condicional. Se Adão obedecesse a Deus, ele poderia comer da árvore da vida e estar num estado glorioso perante o Senhor. Mas se desobedecesse, morte, condenação e todas as consequências do pecado. Então, dependia, em algum nível, da obediência ou desobediência de Adão. Então, esse pacto das obras é um acordo condicional, né, um pacto condicional com Adão como um cabeça federal, como um indivíduo que representa um grupo. A obediência ou desobediência dele ia trazer consequências para a sua descendência, a sua posteridade. Adão como representante da humanidade. E nós sabemos também que Adão pecou, obviamente, todos conhecem a história, e Deus ele faz uma promessa em Gênesis 3,15 de que um descendente da mulher iria esmagar a cabeça da serpente. Então, essa promessa, na teologia, nós chamamos de proto-evangelho, que é a primeira promessa a respeito do evangelho, a respeito do Messias, do pacto da graça, que nós observamos nas Escrituras. Então, na teologia batista, o pacto da graça é um acordo incondicional, é um pacto incondicional que é cumprido em Cristo e corresponde à nova aliança em Cristo, que é prometida no Antigo Testamento, e tem o seu cumprimento em Cristo na nova aliança. Então, esse pacto da graça é revelado em Gênesis 3,15 e se desenvolve ao longo de todo o Antigo Testamento, por meio das alianças da promessa, por meio das sombras, tipos e promessas que observamos no Antigo Testamento, que vão preparar o caminho para a vinda do Messias. Então, todas as alianças que nós observamos ali no Antigo Testamento, Deus fez aliança com Noé, com Abraão, com a nação de Israel mediada por Moisés, com Davi, até a chegada da nova aliança em Cristo, essas alianças da promessa, nesse momento, o pacto da graça ele está sendo revelado como uma promessa por meio dessas alianças até o cumprimento na nova aliança em Cristo. Então, há uma diferença substancial entre a antiga aliança e a nova aliança, como promessa, cumprimento, como tipo, antítipo, como sombra e substância. Então, eu vou desenvolver cada uma dessas alianças ao longo do livro, os aspectos que cada uma delas apresenta, também os tipos que são encontrados nas Escrituras que apontavam para Cristo. Mas aí também, se fosse começar a falar a esse respeito, ia ter que falar sobre muitas outras coisas, né? Sobre o que é um tipo, um antítipo, a diferença entre a antiga e a nova aliança, etc. Mas é basicamente isso, o pacto da redenção, o acordo que foi feito antes da fundação do mundo, o pacto de obras, o acordo que foi feito condicional com Adão, e o pacto da graça, que é a nova aliança, que foi prometida no Antigo Testamento e tem o seu cumprimento no novo, na vinda de Cristo Jesus. Certo. Tem alguma pergunta, David? Sim. Como é que fica, por exemplo, a questão da lei moral dentro do pacto da graça a partir do Novo Testamento? A lei moral, ela, quando na teologia batista reformada, nós fazemos diferença
entre leis que são perenes e leis que são positivas, né? Então, a lei moral, ela é uma lei que é perene, que ela sempre existiu e ela vai continuar existindo. E tem leis também que são transitórias, que são positivas, que elas regeram sobre determinado momento, sobre determinada aliança, sobre determinada circunstância, e depois, quando ela alcança o seu objetivo, ela cessa. Mas a lei moral, nós vamos entender que ela já existia, né, desde Adão. Por exemplo, após a queda de Adão, Caim matou Abel. Ainda não tinha ali a revelação dos 10 mandamentos, não matarás, mas a transgressão já acontecia, porque o pecado é transgressão à lei. Então, a lei moral já estava regendo, de certa forma, ali. Então, eles estavam pecando contra Deus quando Caim mata Abel. Então, a lei moral já existia. A lei moral ela é incorporada nos 10 mandamentos, né? nas tábuas de pedra. Então, o Senhor codificou, resumiu, expressou claramente a lei moral, e na nova aliança ela é gravada na mente e no coração do povo de Deus. Então, o crente na nova aliança, ele não fica sem lei, né? Nós obedecemos a lei, mas não para tentar nos justificar por meio dela, mas obedecemos por amor ao Senhor, que a gravou na mente e no coração do seu povo, habilitando-os a obedecer por amor. Certo. Enquanto leis cerimoniais e leis civis, elas faziam parte das leis positivas, que eram transitórias e apontavam para Cristo, e uma vez que Cristo veio, elas também encontram o seu cumprimento. E a nova aliança, diferente da antiga, ela não é uma aliança nacional, ela é uma aliança com os crentes de todas as nações. Então, na nova aliança, ela não é uma teocracia, ela não é uma aliança nacional. Então, embora as leis civis elas tenham a nos ensinar como princípios, nós não estamos debaixo dessas leis civis de forma autoritativa como estavam no Antigo Testamento. Certo. E uma dúvida que me surgiu quando você estava descrevendo a teologia bíblica batista é a seguinte, é que você descreveu, então, a teologia bíblica batista à luz do esquema de alianças, né? Do pacto das obras, o pacto da redenção, o pacto da graça. E a gente encontra esse mesmo esquema na Confissão de Fé de Westminster, né? Que é uma confissão de fé também aliancista, apresenta esse mesmo esquema de pactos, e é a partir daquela confissão que você tem o chamado aliancismo mais presbiteriano, certo? Então o que distingue, então, o aliancismo presbiteriano de Westminster para o aliancismo da Confissão de Fé Batista, tá? Sendo que os dois seguem esse mesmo esquema de alianças. Então, onde é que está a diferença? O que é que faz com que o que você descreveu, então, seja considerado diferente dos presbiterianos, né, os pedobatistas? Isso. Tá. Na visão pedobatista, eles vão entender que, ali em Gênesis 3,15, o pacto da graça ele já é estabelecido. Nós vamos dizer que ele foi revelado como uma promessa. Eles vão dizer, não, o pacto da graça aqui ele já é estabelecido, e as alianças do Antigo Testamento, a antiga aliança, por exemplo, é a administração do pacto da graça. Nós vamos dizer, não, ali, no Antigo Testamento, a antiga aliança, o pacto da graça ele é revelado. Então, há diferença entre promessa e aliança, entre promessa e cumprimento. Então, eles vão entender, não, ali já é o pacto da graça sendo estabelecido. Então, a antiga aliança é uma administração do pacto da graça, a nova aliança é outra administração do mesmo pacto. Então, eles não veem diferença substancial entre a antiga e a nova aliança. Por isso, quando eles vão observar, por exemplo, a questão do batismo, eles vão observar segundo o que acontecia na antiga aliança. Vou dizer, olha, lá na antiga aliança, a circuncisão bebê era circuncidado ao 8º dia. Então, na nova aliança, gente, eu não estou ensinando isso, estou falando o que eles pensam, tá? Na nova aliança, na nova aliança, o que acontece? A circuncisão vira o batismo, então nós vamos batizar também os bebês, mas nós batistas, vamos dizer não, porque você não está observando a diferença substancial que existe entre a antiga e a nova aliança. Né? Não são só administrações do mesmo pacto, são duas alianças mesmo.
Então, quando nós observamos textos como Hebreus 8, ali, quando o Senhor, quando o autor de Hebreus vai apresentar, né, a antiga e a nova aliança, ele fala a respeito de duas alianças, né, que são substancialmente distintas. Então, o texto a exegese de John Owen ajudou muito os batistas, inclusive, nessa compreensão. Por exemplo, um dos batistas que foi um dos que formularam a Confissão de Fé Batista de 1689, ele se chamava Nehemiah Cox. Vocês já ouviram falar dele, Nehemiah Cox? Sim. Pois é, ele estava escrevendo um livro chamado Um Tratado acerca das alianças que Deus fez com os homens antes da lei. É um excelente livro. Ele estava trabalhando ali, o Pacto de Obras, a aliança com Noé, com Abraão. E quando ele ia falar da antiga aliança, John Owen lançou o comentário dele de Hebreus 8. E aí, Nehemiah Cox escreveu para os alunos dele: gente, eu vou parar meus escritos. Eu não vou continuar, não vou falar a respeito da antiga aliança, porque o Dr. Owen falou tudo o que eu queria dizer. Então, eu vou encaminhar vocês para o capítulo 8 das obras de John Owen, e lá vocês vão observar o que eu queria falar a respeito sobre a diferença substancial entre a antiga e a nova aliança. Inclusive, fizeram um livro chamado De Adão a Cristo, que eles compilaram esses dois materiais. A primeira parte é um discurso acerca das alianças que Deus fez com os homens antes da lei, que é o tratado de Nehemiah Cox, e juntaram com a exegese de Hebreus 8 de John Owen, e juntaram esse material, mostrando a diferença substancial entre a antiga e a nova aliança. Então, nós vamos dizer, por exemplo, que a entrada na nova aliança não é por nascimento físico, como era na antiga, mas é pelo novo nascimento. Então, a circuncisão não é meramente física na nova aliança, a circuncisão no coração. E quem deve participar de sinal dessa nova aliança, que está neste pacto, é aquele que nasceu de novo, que expressa os frutos de arrependimento e fé e que deve ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, quando há diferença substancial entre a antiga e a nova aliança, você não pode observar a nova simplesmente à luz da antiga, mas da realidade que ela apresenta, porque um tipo não é a mesma coisa do que o seu antítipo. Você tem que observar a nova aliança à luz dela mesmo, desse contexto que ela é apresentada no Novo Testamento. Então, há diferença nesses distintivos que eu apresentei e alguns outros em relação à teologia bíblica batista, credo batista, e a teologia pedobatista. Mas é também importante notar que tudo isso sempre foi feito com muito respeito. Os batistas, eles não queriam dizer assim, olha, os pedobatistas são nossos inimigos, de maneira nenhuma. Os batistas utilizaram a Confissão de Fé de Westminster e a Declaração de Savoy para a preparação do seu próprio material. Ou seja, o que eles queriam dizer? Gente, a gente concorda com vocês em quase tudo. São esses aspectos aqui, são os nossos distintivos, são as nossas diferenças. Nós somos irmãos, nós não somos um grupo herético, nós não somos sectários, nós queremos caminhar junto com vocês, mas esses pontos aqui nos diferenciam, especialmente a questão do batismo e a eclesiologia. E, pastor, aproveitando esse gancho aí do que o senhor falou, em relação à construção dos documentos, foi exatamente para poder não ser ou continuar sendo acusados de anabatistas, né? Exato. Porque essa era a grande acusação que se fazia. Então, em 1644, eles deram o pontapé inicial, fora os documentos que já tinham, mas esse foi o oficial, né? Ali a primeira confissão de fé, para poder fugir dessa pecha, né? E assim, poder, olha, nós somos irmãos, cremos nas doutrinas cardeais, nas grandes doutrinas do cristianismo, somos irmãos. Vamos além só um pouquinho neste ponto, né? Que foi justamente a questão do batismo por imersão. A gente pegou a de Westminster e deu uma melhorada. Brincadeira. Brincadeira. Mas então, é interessante porque nós temos comunhão, por exemplo, na coalizão pelo Evangelho, temos pastores batistas e presbiterianos pregando o mesmo evangelho, caminhando juntos. Eu fiz o meu mestrado no seminário, no centro de pós-graduação Andrew Jumper, que é presbiteriano. Então, isso não são temas que devem fazer a gente se distanciar dos nossos irmãos, se afastar, não querer ter. Pelo contrário, a gente tem comunhão, entende que são distintivos, né, que, claro, a gente não ignora os distintivos, mas nós devemos estar juntos pregando o mesmo evangelho. Então, pelo que eu entendi, a distinção parece girar bastante em torno entre
da questão do pacto da graça e da nova aliança, certo? Ou eu entendi, ou eu estou entendendo errado? Eu creio que a distinção principal seria um entendimento de que existe uma diferença substancial entre a antiga e a nova aliança, que não são o mesmo pacto em administrações diferentes, mas são pactos substancialmente distintos, que a antiga aliança é diferente em substância da nova aliança. Os credo-batistas vão, a partir disso, né, diferir em relação aos presbiterianos e os credo-batistas. Então, no caso, na teologia batista pactual, o pacto da graça, ele não é a nova aliança. Ele é a nova aliança, certo, que foi prometida no Antigo Testamento, isso, revelada como promessa nas alianças da promessa, mas ela, o ponto que eu estava defendendo é que uma promessa não é a aliança estabelecida, certo, entendeu? Entendi. Mas a nova aliança, ela é estabelecida em Cristo, né? Então ela é diferente, então a promessa é diferente, né? A sombra é diferente da substância, né? Então a antiga aliança é diferente da nova aliança, esse que é o ponto, e a gente encontra isso claramente em Hebreus 8, quando você vai fazer um estudo exegético de Hebreus 8, e eu citei aqui o próprio John Owen, e aspas, parênteses, desculpe, o John Owen não se tornou credo batista, né? Embora ele tivesse essa visão, os batistas defenderam, utilizaram a exegese dele, mas o do John Owen nunca se tornou credo batista até morrer. Se ele tivesse vivido um pouquinho mais, quem sabe, né? Brincadeira. Mas, não, mas hoje, depois que ele morreu, ele é credo batista. Já sabe. Pois é, então, essa diferença substancial entre a antiga e a nova aliança. E não só o texto de Hebreus 8, mas outros textos das Escrituras, também em Gálatas, entre outras partes das Escrituras, também mostram essa distinção substancial, diferença substancial. Porque no caso da teologia da aliança de Westminster, né, presbiteriana, o pacto da graça não é necessariamente a nova aliança, né? Exato. A nova aliança é uma administração distinta do pacto da graça, e é por isso que existe bastante aspecto de continuidade entre a antiga e a nova aliança, porque são duas administrações de um mesmo pacto, né? Exato. E então, no caso, ao identificar o pacto da graça com a nova aliança, que ela foi prometida e começou a ser cumprida em Cristo, isso então sustenta o credobatismo, certo? Certo. E existem outras diferenças na compreensão. Existem outras diferenças na compreensão batista, por exemplo, a respeito de igreja, de batismo, membresia, sei lá, que são oriundas dessa distinção. Aliás, dessa distinção não, dessa distinção com o aliancismo presbiteriano. Porque as consequências dessa compreensão, por exemplo, se você compreende que os seus filhos, na visão Pedro Batista aqui, se os seus filhos eles são membros do pacto da graça, né? Então você os batiza. Então isso traz implicações eclesiológicas, traz implicações também na igreja, por exemplo, na Confissão de Fé de Westminster vai colocar no pacto da graça tanto os crentes quanto os seus filhos. Então eles batizam também os seus filhos. Mas na compreensão batista, né, como a gente entende que quem está no pacto da graça, quem está na nova aliança são aqueles que nasceram de novo, nós não colocamos automaticamente os nossos filhos, né, por nascimento físico, no pacto da graça. Nós vamos colocar somente aqueles que expressarem arrependimento e fé em Cristo, que é uma evidência de que nasceram de novo, de que foram regenerados, e sim, agora devem participar desta ordenança, que é o batismo, e se tornarem membros da igreja. Então, na visão batista, o credo batista, quem vai ser batizado vai ser aquele que tem condições de expressar arrependimento e fé em Cristo. Ele é, então, batizado e introduzido à membresia da igreja. Então, tem essa diferença também na eclesiologia. Uhum. E imagino que no caso... imagino, então, que deve ter outras diferenças, assim, também, como, por exemplo, a questão... como que fica o chamado princípio regulador do culto?
certo? Que existe uma certa base para o princípio regulador no culto, no fato de que, na antiga aliança, Deus estabeleceu como que seria o culto, né? Uhum. Então, o princípio regulador do culto também, e aí só para explicar ao pessoal, que talvez o pessoal que está nos assistindo, ouvindo, talvez não saiba o que é o princípio regulador do culto. O princípio regulador do culto é um princípio típico de igrejas reformadas, onde aquilo que acontece no culto deve ser diretamente expresso por Deus, certo? Nas Escrituras. Ele é diferente do chamado princípio normativo, onde é dito, né, que aquilo que Deus não proibiu pode ser usado, é permitido. Então, o princípio regulador é aquilo que Deus diretamente estabeleceu, né? E aí existe uma compreensão, né, de que isso vem também, de certa forma, vem também da teologia da aliança. Então, esse princípio, ele também existe na teologia bíblica batista? Se o princípio regulador do culto, ele existe, sim, na teologia batista. É interessante notar também uma questão histórica, né? Porque quando os puritanos eles estavam na igreja anglicana, a igreja anglicana ainda preservava muitos aspectos da liturgia católica, né? Isso também trouxe vários embates e alguns separatistas saíram lá da igreja anglicana e depois começariam congregações presbiterianas, congregacionais, e os batistas em 2 grupos, os batistas gerais e os particulares, também começariam as suas igrejas. Mas é interessante notar que esse desejo no culto de manter somente aquilo que a Escritura expressa, né, no culto e evitar qualquer adicional ou qualquer criatividade para acrescentar ao culto, foi algo que os batistas, na sua história também, eles enfrentaram e lutaram por isso, né, com o desejo de manter somente os elementos bíblicos relacionados ao culto, né? Então, seria o princípio regulador do culto. Eu acho que ele não está totalmente alicerçado numa tradição pedobatista. Os batistas defenderam da mesma forma esse princípio. Certo. E aí, o Fernando, vamos pensar agora assim, em termos, voltar um pouco aqui para a teologia, e estou até fugindo um pouquinho do roteiro aqui que a gente estabeleceu, mas assim, você não precisa se estender tanto se não quiser. Mas algumas coisas alguns tópicos que eu imagino que sejam dúvidas mais específicas daqueles que vão nos assistir, que é, por exemplo, qual a perspectiva da teologia bíblica batista a respeito, por exemplo, da relação entre Israel e igreja, certo? Da relação entre tipo e antítipo, como é que a gente deve entender isso, certo? Então vamos por partes, né? Então começa explicando para a gente como que é visto a relação entre tipo e antítipo, certo. E aí depois disso a gente vai indo para os próximos tópicos. Tá. Um tipo seria um personagem, seria um elemento, alguém que aparece ali no Antigo Testamento, alguma instituição que aponta para algo maior do que ele mesmo. Então, nas Escrituras, nós vamos observar diversos tipos, né, que aparecem como sombras aqui no Antigo Testamento e depois encontram a sua substância no Novo. Por exemplo, o maná. Então, o maná foi o pão que desceu do céu e alimentou o povo ali no deserto. E aí Jesus Cristo diz assim, eu sou o pão da vida. Então, ali em João 6, né, então Jesus mesmo vai relacionar o maná, que nutriu fisicamente o povo no deserto, ele vai apresentar ele mesmo como um alimento que conduz para a vida eterna. Então, o maná é o tipo, o Senhor Jesus Cristo, o pão da vida, é o antítipo. Por exemplo, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, do grande peixe, o Senhor Jesus Cristo
Foi morto, sepultado, ao terceiro dia ressuscitou. Então, Jonas aqui, o tipo, o Senhor Jesus Cristo, o antítipo. Por exemplo, Moisés erigiu a serpente de bronze. O povo no deserto foi picado por serpente, ficou doente. Moisés foi lá, intercedeu, levantou uma serpente de bronze. Quem olhava para aquela serpente tinha suas enfermidades curadas. O Senhor Jesus Cristo vai... O João 3,16 diz que assim como Moisés, né, erigiu a serpente, o Senhor Jesus Cristo seria levantado para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, a serpente de bronze é o tipo, o Senhor Jesus Cristo é um antítipo. E a gente vai observar vários nas Escrituras, só aqui alguns exemplos. Inclusive, a Pronobis lançou um livro atualmente chamado Tipologia, de James Hamilton. Eu tive a oportunidade de lê-lo em inglês, mas ainda não adquiri em português, mas lançaram esse livro que apresenta vários tipos aí, outros nas Escrituras. Então, o tipo, ele é sempre menor do que o seu antítipo, ele aponta para algo superior, maior do que ele mesmo. Por exemplo, a gente vai observar o Cordeiro Pascal, todo o sistema levítico, né? Então, Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, toda a figura do sumo sacerdote, né? E Jesus é o sumo sacerdote que adentrou a destra de Deus, né? Intercede por nós. Então, no Antigo Testamento, ele está recheado de tipos, sombras, sinais que apontavam para Jesus Cristo. Então, é assim que a gente vê essa relação do tipo e o antítipo. O tipo é inferior ao seu antítipo. Agora é sobre Israel, né? Posso perguntar? Então, é porque uma coisa vai levando a outra, né? Então, é como que isso, então, implica... Só uma pergunta antes, o Fernando. Na teologia bíblica batista, eu sei que existe um outro debate, que é quanto à relação entre os testamentos, certo? No caso, qual a prioridade dos testamentos, né? Na teologia da aliança, de Westminster, existe uma prioridade do Novo Testamento sobre o Antigo. Essa perspectiva também existe na teologia bíblica batista? Os batistas vão entender aquela máxima que o novo está no antigo velado e o antigo está no novo revelado. Então, o Novo Testamento vai ser uma explicação do Antigo Testamento. Ótimo. Então, como é que isso, então, implica na relação entre Israel e igreja? Tá. Na visão batista, pactual, a distinção, como eu falei, substancial está entre a antiga e a nova aliança. Então, não é, de certa forma, essa dicotomia entre Israel e igreja, ela não é apresentada dessa forma. Ela é apresentada assim, a distinção é a antiga aliança e a nova aliança. Então, a antiga aliança, ela era uma aliança que estava com a nação de Israel. Então, a antiga aliança era uma aliança nacional, envolvia uma teocracia, era uma aliança condicional, que envolvia bênçãos ou maldições, inclusive temporais, para aquela nação. Se eles obedecessem, eles seriam abençoados; se desobedecessem, eles seriam amaldiçoados. Era uma aliança mista, né, que tinha tanto crentes quanto descrentes naquela aliança. A entrada era, né, pelo nascimento físico, a circuncisão. Era uma aliança que envolvia leis cerimoniais, civis, morais. Era uma aliança que ela preservava a linhagem messiânica, apontava para Cristo por meio de sombras e tipos, né? Todo o sistema levítico envolvia isso, né? Então, essa era a antiga aliança nacional com a nação de Israel. A nova aliança, a distinção que é feita é o seguinte, que a nova aliança ela não é uma aliança nacional. Na nova aliança, ela é feita com todos os crentes de todas as nações. Então, a aliança que foi feita com Israel agora acrescenta também os gentios. Então, as promessas que foram feitas a Israel são expandidas e agora alcançam também os gentios, né? Então, ela é uma aliança que é feita agora com todas as nações. Então, Deus ele quebra o muro de separação e faz um novo povo, que é a igreja de Deus, que envolve tanto judeus quanto gentios convertidos a Cristo. Então, quando Jesus diz assim, toda autoridade me foi dada
nos céus e na terra, e de fazer discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós percebemos que a nova aliança ela não é, né, só para uma nação, mas para crentes de todas as nações. Então, esse muro é derrubado, os gentios são enxertados na oliveira, Deus faz um novo povo que inclui judeus e gentios convertidos a Cristo. Essa é a igreja do Deus vivo. Pastor Fernando, então a gente pode dizer que a nação de Israel era a igreja do Antigo Testamento, e a igreja, como conhecemos hoje, é o novo Israel? Bom, dentro da nação de Israel, porque assim, quando a gente vai falar a respeito da doutrina da igreja, a gente vai também entender que existe a igreja universal, né, que é composta de todos os crentes de todas as épocas. Então, nesse sentido, por exemplo, Cristo ele morreu pela igreja, né, pela sua noiva, quando a gente vai observar lá em Efésios. Então, ela é composta de todos os crentes de todas as épocas. Então, dentro da nação de Israel, né, tinham os verdadeiros crentes, tinha a igreja estava ali porque tinham crentes verdadeiros dentro da nação de Israel. Então, nesse sentido, eles faziam parte da igreja universal de Deus dentro da nação de Israel. Mas nem toda a nação de Israel fazia parte da verdadeira igreja de Cristo, né? Então, é importante também fazer essa distinção. E a gente observa alguns autores antigos que utilizavam esses termos para falar a respeito de Israel, né, no sentido de Assembleia de Deus, de agrupamento, de eclésia nesse sentido, né, como a igreja no Antigo Testamento, mas é importante a gente ter essa distinção, entender essa noção de igreja universal e cada etapa na teologia bíblica da história da igreja em si. Uhum. É um pouco diferente da visão presbiteriana também, a questão da compreensão. Então, explica para a gente, então, faz um comparativo, que eu ainda não... Eu ainda não peguei qual que seria a diferença fundamental, né? Porque na teologia presbiteriana, aliancista presbiteriana, eles também vão dizer que a igreja já existia no Antigo Testamento, né? Eu até às vezes brinco nas minhas aulas que os livros de história da igreja da teologia aliancista começam em Gênesis 3,15, certo? Ali começa a história da igreja, né? Sim. Da Igreja Universal, acho que não tem como fugir, né? Se você falar da Igreja Universal, são todos os crentes de toda a época. Então, todos aqueles que creem em Cristo, da Igreja Universal, não tem como você tirar os crentes do Antigo Testamento da igreja, nesse sentido, né? Porque, no caso, na teologia dispensacionalista, a igreja ela se inicia no derramamento do Espírito Santo. Sim. Certo? É ali que existe o início inclusive daquilo que é chamado de igreja universal, né? Porque no dispensacionalismo existe muito essa distinção entre Israel, um povo étnico, e a igreja, um povo espiritual. E esse povo espiritual começa no Novo Testamento, sendo um parênteses, digamos assim, né? Sim. Fora, Neto, o fato de que a igreja é prometida em Mateus 18, né? A existência da igreja, né? Prometida e passa a existência em Atos 2. Não, no caso, o que eu estou tentando aqui entender é, portanto, qual a perspectiva batista como ela se distingue, portanto, da perspectiva presbiteriana e, naturalmente, da perspectiva dispensacionalista. Tá. Vamos tentar destrinchar isso daí. Certo. Na perspectiva batista, eu vou apresentar a perspectiva batista, vocês me ajudam a destrinchar com a dispensacionalista, com as outras que vocês talvez tenham mais contato do que eu. Legal. Na perspectiva batista, certo? Israel, a nação de Israel, certo? Na antiga aliança, a nação de Israel, dentro dessa nação existiam crentes e descrentes, certo? Uhum. Os crentes daquela nação
no entendimento batista, como o pastor Antônio Neto falou, existe a igreja por quem Cristo morreu, que é composta de todos os crentes de todas as épocas, não só depois da vinda de Cristo. Só posso pegar um detalhe para desenvolver um pouco o assunto? Certo, fica à vontade. Vale a pena a gente parar para pensar, como é que eram salvos os crentes no Antigo Testamento? Na perspectiva batista, o que é que nós entendemos? Que os crentes do Antigo Testamento, eles criam na promessa a respeito do Messias que viria, que é Jesus Cristo, né? E os crentes do Novo Testamento creem no Messias que já veio e vai voltar. Ambos são salvos pelo mesmo Cristo. Não há salvação por nenhum outro meio. Então, todos os que foram salvos em todas as épocas foram salvos em virtude da nova aliança em Cristo. A nova aliança, ela tem tal poder que ela alcança até os crentes do Antigo Testamento de forma retroativa. Certo. Eles criam no Messias que viria e aquilo já lhe era imputado por justiça, como a gente vai observar em Romanos, que na sua tolerância Deus deixou impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a justificação que aconteceria no tempo presente, para ele mesmo ser justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça, certo? Então, aqueles crentes lá do passado, eles foram salvos pelo mesmo Cristo. É o mesmo povo de Deus nesse sentido, entendeu? Tipo, o povo de Deus, a noiva de Cristo, a igreja por quem Cristo morreu, na nossa perspectiva, é composta por crentes, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Então, lá no Antigo Testamento, várias pessoas creram nessa promessa, nesse Messias. Dentro da nação de Israel, sempre teve um remanescente, porque muitos não eram verdadeiros crentes, inclusive muitos se desviaram, não queiram e sofreram as punições ali no Antigo Testamento. Mas Deus sempre preservou o seu remanescente. E esse remanescente, sim, fazia parte dessa igreja do Deus vivo. Mas na Nova Aliança, a igreja, nesse sentido, nesse momento, na Nova Aliança, que é unida entre judeus e gentios convertidos a Cristo, isso acontece, sim, depois, aqui no Novo Testamento, num outro contexto. Então, a gente faz essa distinção entre uma antiga aliança, que era uma aliança com a nação de Israel, e lá no meio, quem cria na promessa a respeito do Messias que viria, era crente, fazia parte da igreja universal, né? E na Nova Aliança, né, a igreja agora, ela é expressa e composta de judeus e gentios convertidos a Cristo. Deu para entender assim, a nossa visão? eu acho então que agora eu estou entendendo melhor, certo, da gente fazer a seguinte distinção. No caso, a circuncisão, ela introduzia a pessoa no Israel físico, assim como o batismo nas águas introduz a pessoa na igreja visível, certo? Então, a circuncisão não necessariamente incluía a pessoa na nova aliança, né? Ou no caso, na igreja universal. Seria isso? Porque aqui eu talvez reside a diferença, porque na teologia aliancista, né, presbiteriana, a circuncisão, ela fazia a pessoa ser participante do povo de Deus, do pacto da graça, e isso então justificaria que na nova aliança o batismo fosse dado para crianças. Eu posso também aproveitar esse gancho aqui para falar sobre mais uma questão que pode surgir com certeza na mente das pessoas. Agora, alguém pode pensar agora e falar o seguinte: não, então quer dizer que vocês sabem quem são os eleitos, né? Porque vocês só batizam os crentes. E se tiver alguém ali no meio, né, na nova aliança e na igreja, que, como acontece, né, é batizado, mas depois se desviou, né, depois se afastou, então quer dizer que vocês sabem quem são os eleitos? A resposta, né, para essa pergunta seria não, mas nós podemos ver as evidências, e as escrituras vão mostrar, né, que no Novo Testamento, que o ingresso na igreja e também a certa condição para receber o batismo é o arrependimento e a fé. E nós observamos os frutos disso, né? O fruto de um arrependimento e o fruto da fé. Mas e essas pessoas que entraram e depois demonstraram que não criam?
A própria Escritura também deixou um mecanismo para isso, que é a disciplina. Então, a disciplina ela também serve para identificar isso, né? Para buscar manter uma pureza na igreja da melhor forma que nós pudermos. E uma pessoa que está ali infiltrada, que entrou, conseguiu enganar os presbíteros, conseguiu enganar a membresia da igreja, essa pessoa está como um cidadão ilegal em um país. Não é porque existem cidadãos ilegais que a gente vai promover isso, entende? Não é porque existe esse tipo de coisa que a gente tenta lutar contra que a gente vai promover. Não, vamos agora batizar todo mundo, né, e buscar intencionalmente criar uma membresia mista. Não é esse o nosso objetivo. Então, nós entendemos que quem está no Pacto da Graça é quem se arrepende e crê no Evangelho, e quando a pessoa entra como infiltrado, tem uma disciplina e algo que a gente busca evitar, né? Então, quando você promove, digamos assim, um ingresso sem você saber se ele é crente ou não, se vai se converter ou não, você está promovendo, de certa forma, uma membresia mista. E tanto é que, no caso dos presbiterianos, eles vão ter que fazer uma profissão de fé, nem eles mesmos vão digamos assim, deixar isso de lado. Eles vão exigir que, quando cresça, a criança faça uma profissão de fé. Só que, na nossa compreensão, esse seria o momento que ele deveria ser batizado, quando ele fez a sua profissão de fé. Então, essa aqui são diferenças, distinções entre nossa compreensão desses assuntos. Sim. Então, voltando à questão da distinção entre Israel e igreja, certo? Certo. Então, pensando agora no Novo Testamento. A gente entendeu no Antigo, agora vamos para o Novo Testamento, certo? Como que, então, na Nova Aliança, na perspectiva da teologia batista, como que o Israel étnico, a nação de Israel, ela é vista dentro da teologia bíblica batista na Nova Aliança? Não na Nova Aliança prometida, mas na Nova Aliança estabelecida. No Novo Testamento. Como eu falei, na Nova Aliança... Agora também tem um detalhe aqui. Eu vou também mencionar que, a esse respeito, são assuntos que também vão envolver diferentes perspectivas entre alguns autores, certo? Então, entre os batistas, não há assim, uma unanimidade em relação a todos os detalhes. O que é que nós podemos dizer? Que a Nova Aliança é com todos os crentes de todas as nações. Então, judeus convertidos a Cristo, gentios convertidos a Cristo, que estão juntos, fazem parte do mesmo povo, e aquelas barreiras de distinção foram derrubadas. É um novo povo que está recebendo, que agora recebe essas promessas. Não? Vocês que estavam distantes agora foram aproximados. Né? Então, como diz lá em Gálatas, não é mais judeu, gentio, etc. Deus faz um novo povo. Todavia, em relação aos batistas pactuais, mesmo entendendo que agora a nova aliança é com todos os crentes de todas as nações, que judeus e gentios eles não estão mais separados, existe também uma diferença na interpretação do texto de Romanos 11, ali, quando fala a respeito de todo Israel. Que aí entra a questão da restauração de Israel. Né? Ali na realidade, em Romanos 11, alguns batistas vão ter uma visão e outros batistas vão ter outra visão. Só que todos vão entender que a salvação se dá por meio de Cristo, do mesmo povo, não de qualquer outra forma diferente, certo? Então, o que vão dizer alguns? Ali, quando fala que todo Israel será salvo, alguns vão dizer, não, aí está se falando do verdadeiro Israel, que é o Israel espiritual, né, que quando Paulo fala que nem todo Israel é de fato o Israel de Deus e tudo, o verdadeiro Israel. Então, alguns vão fazer essa diferença. Não, aqui está falando de todo Israel, como todos os crentes, um verdadeiro Israel composto por judeus e gentios convertidos a Cristo. Porque se vocês estão em Cristo, vocês também são herdeiros de Abraão, né, e também são herdeiros dessas promessas feitas a Abraão, como você vê lá em Gálatas 3. Essa é uma perspectiva. Muitos batistas vão seguir essa perspectiva. Uma outra perspectiva alguns batistas também que seguem a mesma teologia bíblica até aqui, vão dizer o seguinte, olha, aqui nós encontramos uma promessa sobre a conversão futura de muitos judeus. Então, aqui existe uma promessa de que, no futuro, muitos judeus
quando chegar a plenitude dos gentios, o número de todos os gentios eleitos chegar ao fim, muitos judeus vão se converter e vão fazer parte da nova aliança, vão estar também fazendo parte do povo de Deus. Então, existem essas duas perspectivas principais, né? Alguns entendem que se trata do Israel de Deus, que é composto de judeus e gentios convertidos a Cristo, e outros entendem que ainda há uma promessa para a conversão de muitos judeus. Até porque, quando a gente vai chegando nessa parte, pastor, a gente já vai chegando mais numa parte escatológica. Sim. E os batistas, você pode observar na Confissão de Fé Batista de 1689, eles não entraram na confissão em detalhes sobre escatologia. Então, você vai ter batistas que são amilenistas, que eu sou mais inclinado ao amilenismo, mas vão ter batistas que são pré-milenistas, vão ter batistas que são pós-milenistas. Então, quando chega mais nessa parte escatológica, tem uma certa diferença. Eles mesmos não entraram na época em um consenso nesse ponto. Então, a Confissão Batista ela vai focar no estado do homem após a morte e o juízo final. Ela não vai ter um capítulo, por exemplo, sobre o milênio, ela não vai ter um capítulo sobre assuntos de tribulação, etc. Então, quando vai chegando nessa parte, quando a gente vai lidando mais com a escatologia, os próprios batistas eles têm diferenças pontuais, mas todos vão concordar nos assuntos centrais, inclusive em relação à segunda vinda de Cristo, juízo final, né, mas os detalhes, como, quando, o que, um pontinho aqui, outro ali, vão ter diferenças entre nós mesmos. Certo. Tá bom. Tem alguma pergunta, o David Abreu? Não, estou satisfeito aí com as explicações do pastor Fernando Angelim, e ele tirou dúvidas minhas que eu arrastava já por um bom tempo, ele me ajudou. Graças a Deus. Bom. Você já leu o livro? Já li o livro. Tá. Aliás, no meu é formato Kindle. Kindle, tá certo. Inclusive avisando para o pessoal que dá para ler esse livro de graça. Aliás, não é de graça, né? Porque você tem que pagar o Kindle Unlimited, né? Mas ele está disponível lá no Kindle Unlimited. E se você é assinante, né, do Kindle dessa função lá do Kindle, você pode ler o Teologia, que foi como eu li, né? Neto, só um adendo aí em relação à questão do batismo, voltando um pouco, que o pastor falou muito bem, no que tange ao batismo infantil, na conjunção histórica, ali na dobradiça histórica dos tratados, né, dos tratados de Augsburgo e outros tratados da época, quando, na verdade, o batismo infantil, ele, no caso, ele passou a ser mais tratado como uma espécie de RG do local onde a pessoa nascia, né, do que mesmo uma firmeza de fé nessa questão. E os batistas, nesse caso aí, foi onde eles foram além, né, com os separatistas, pegando ali o gancho dos separatistas, porque eles não aceitando esse ponto, eles querendo a liberdade de cultuar, a liberdade de adorar a Deus, sem aquela obrigação de peso do Estado, né? Do Estado, eles foram a este ponto. E aí eu pergunto ao senhor, qual a diferença, por exemplo, desse batismo daquela época, em que era mais para marcar, você nasceu nessa região, você é luterano, você nasceu nessa região, então você é presbiteriano, você nasceu nessa região, você pertence à turma do Zwingli, e assim sucessivamente. Você acha que isso se arrasta até hoje? E em que sentido o batismo infantil ele seguiu? Porque já não é mais essa questão de mera cidadania, né? Naquela época era para marcar certo aspecto de cidadania. Pastor, sobre a sua pergunta, eu queria indicar a leitura de um capítulo deste livro aqui, ó, A Falha Fatal na Teologia por Trás do Batismo Infantil. Então, nesse livro aqui, se eu não me engano, no capítulo 2, deixa eu ver aqui qual é o capítulo, ele vai apresentar a antiguidade do pedobatismo, as divisões do pedobatismo, e ele vai seguir várias formas ao longo da história
que já tiveram no Pedro batismo, que realmente não era a mesma exata o motivo pelo qual os bebês são batizados hoje, por exemplo, nas igrejas presbiterianas, igreja Pedro batismo, não eram os mesmos motivos desde o começo. Então, para você ter um apanhado histórico, esse livro aqui, desde a sua parte 1, ele vai apresentar os motivos, né, pelo qual as pessoas eram batizadas, pedofé, regeneração batismal, regeneração presumível, pré-credo batismo, simbolismo sacramental, fides infanto, fides infusa, fides aliena, etc. Então, tinham vários motivos pelos quais, ao longo da história, se batizou bebês que não era o mesmo motivo atual. Então, para você ter esse apanhado histórico e entender, vale a pena você ler esse capítulo do livro do Jeffrey Johnson, A Falha Fatal. E esse título é bem uma alfinetada, né? O título do livro dele. A Falha Fatal da Teologia por Trás do Batismo Infantil. Tá. Então, esse livro ele vai mostrar isso, que ao longo da história batizaram bebês por vários motivos, que não era, de fato, o mesmo motivo agora. Realmente, são outros motivos, e atualmente é pela compreensão da teologia pactual deles que eles chegam a essa compreensão, que, no nosso ver, está equivocada. Mas eu sugiro a leitura deste capítulo, que a gente vai observar um apanhado, como eu não conseguiria fazer aqui, né, histórico, dos vários motivos pelos quais bebês já foram batizados, e realmente é diferente da compreensão de hoje, que é pela teologia pactual presbiteriana, de Westminster. Perfeito. Agora, Fernando... Ou de Savoy também, né, que eles também são pé do Batista, os congregacionais daquela época. Sim, agora, sim. Deixa eu te fazer uma pergunta que pelo menos as pessoas me fazem muito, e eu queria muito ouvir a tua perspectiva sobre isso, certo? Que é quanto à identidade batista. Tá? Então, hoje em dia é muito comum as pessoas utilizarem o termo reformada para se referir a uma igreja batista. Ok? Então, eu gosto de fazer uma distinção entre a pessoa que é individualmente um reformado, ou seja, a pessoa se identifica individualmente com a tradição reformada. Outra coisa é você ter a identidade reformada na sua igreja, uma igreja batista reformada, certo? Então, na sua perspectiva, a pessoa, aliás, uma igreja batista reformada, ela precisa necessariamente ter uma perspectiva aliancista batista ou não? Tá. A primeira coisa que a gente tem que definir é o que é um batista reformado, né? O que é uma igreja batista reformada. E aí você vai ter que definir isso de alguma forma, né? Então, uma igreja batista reformada, ela é uma igreja que subscreve a Confissão de Fé de Londres de 1689? Qual é o nível de subscrição? É um nível de subscrição, né, integral? É um nível de subscrição da doutrina que permite certas modificações em termos? Qual é o nível de subscrição dessa confissão? Né? Então, a gente tem que parar para identificar. Teve um autor, que é o Tom Hicks, ele escreveu o livro O que é um Batista Reformado. Então, ele apresenta a perspectiva dele. Ele vai incluir a subscrição da Confissão de Fé de 1689, vai incluir a questão da compreensão do Dia do Senhor, da lei moral, se eu não me engano, teologia pactual. Então, ele vai fazer ali uma série de identificações do que é um batista reformado. Outros vão ter outra perspectiva. Então, tem gente que entende que um batista calvinista é um batista reformado. Né? Então, vai depender muito da definição do termo. Né? O que é um batista reformado? No nosso caso, por exemplo, a nossa igreja, a Igreja Batista Reformada de Belém, é uma igreja que subscreve a Confissão de Fé de 1689. Então, uma vez que a gente subscreve essa confissão, né, num nível de subscrição, o meu nível de subscrição da confissão, só um detalhe que eu acho que também vale a pena a gente falar um pouco sobre isso, que é sobre os níveis de subscrição das confissões, que nenhuma confissão ela se equipara às escrituras. Né? As escrituras são a norma que rege as confissões, elas têm que estar ali de acordo com o ensino das escrituras, tentando sumarizar esse ensino. Confissão é serva, né? É serva. Ela é serva, exato.
Então, aonde a confissão estiver caminhando com as escrituras, legal, mas aonde ela falhar, a gente, opa. Então, por exemplo, o meu nível de subscrição das confissões envolve todas as doutrinas, tudo que está ensinado ali, contudo, não todas as palavras. Então, por exemplo, quando vai dizer que o Papa é o anticristo, eu não concordo com a forma como está ali. Você poderia colocar o Papa é um anticristo, ficaria melhor. Né? Mas a gente tem uma certa liberdade em certas palavras que você pode entender, opa, essa palavrinha aqui poderia ter sido melhor colocada. Mas assim, a doutrina, os ensinos, eu creio tudo que está ali. Né? Então, é importante... Agora também tem algumas pessoas que têm uma subscrição tão frouxa que já não crê nem nas doutrinas que estão ali, aí não adianta. Né? Como, por exemplo, algumas igrejas presbiterianas dos Estados Unidos, né, que se desviaram da ortodoxia e tudo, né, por uma subscrição muito frouxa. Então, a nossa igreja, por exemplo, ela tem a subscrição da Confissão de 1689, né, uma subscrição que envolve todas as doutrinas, todos os ensinos, mas permite uma compreensão em relação a alguma sentença, alguma palavra que poderia ser melhor colocada, mas subscrevemos a confissão, e a confissão é uma confissão aliancista. Então, sim, consequentemente, para ser uma igreja reformada, se envolver subscrição da confissão, vai ser também uma igreja aliancista. Mas, por exemplo, existem batistas calvinistas, mas que não são aliancistas. Né? Mas aí vai ver o debate. Eles são reformados? Eu não acho que vale a pena a gente ficar brigando por termos, sabe? De ficar... só é gente que é reformado, eles não são... Mas talvez para definir os termos é importante dizer o que você entende por batista reformado. Ele envolve a subscrição da confissão, então é aliancista. Entendeu? Certo. Não envolve a subscrição da confissão, então é só calvinismo, então tudo bem. Então você pode dizer que ele é reformado porque é calvinista, mas vai depender da definição dos termos. Segundo o Tom Hicks, no livro dele, né, o que é um batista reformado envolve a subscrição da confissão. Dessa forma, se a gente seguir a linha do livro do Tom Hicks sobre o assunto, a gente diria que o batista reformado é aquele que subscreve a confissão, portanto, ele é aliancista também. Né? Mas, como eu falei, tem colegas que queriam também esse rótulo e ficam chateados se a gente falar isso. Não, eu também quero ser reformado. Eu sou batista, eu sou dispensacionalista, mas eu sou calvinista, então eu sou reformado. Então, tudo bem, você pode se chamar de como você quiser. Eu acho que é uma briga boba, sabe, por um rótulo, às vezes eu quero ser essa chancela de reformado. Vai depender muito da definição dos termos, na minha opinião. Mas, seguindo o Tom Hicks, seria um batista pactual, calvinista, que subscreve o 689, seguindo a linha do Hicks. Porque popularmente hoje o termo reformado refere-se muito, tem muito mais apelo no sentido de não é pentecostal, não é? Muita gente hoje gosta de utilizar o termo reformado para dizer isso. Olha, se você chegar na nossa igreja, você vai ter uma pregação expositiva, você vai ter músicas que refletem o texto bíblico, né? São baseados no texto bíblico. E na doutrina da graça. É uma igreja calvinista que segue o princípio regulador do culto, então não vai ter dança, não vai ter velas, não vai ter teatro, vai ter a pregação, o louvor, vai ter a coleta de ofertas, que é aquilo que a gente entende pela Bíblia, né? E aí entra a questão do aliancismo, né? Então, eu já vi isso, assim, já vi aquela postura de que o reformado ele é necessariamente um aliancista, porque ele precisa assinar uma confissão de fé, por exemplo, a Confissão de Fé Batista de 1689, que é uma confissão de fé aliancista, né? Então, eu acho muito interessante a postura que você adota, pastor Fernando, porque é isso mesmo, assim, não vale a pena brigar tanto por termos, né? Mas para quem está nos assistindo, vale a pena a pessoa considerar o porquê vai querer usar o termo reformado, né? Então, a gente não pode negar também que existe hoje um certo apelo midiático, entende?
eu já vi isso acontecer, né? De uma igreja colocar o termo reformado, porque é um termo que, de alguma forma, tem um certo apelo e pessoas vão querer chegar ali, aí chegando lá... É outra coisa. É outra coisa, né? Não tem... Totalmente. Pregação, tome pregação temática, tome diante do trono, no louvor. Inclusive, eu acho que o Neto chegou a pregar em uma igreja dessa natureza, aqui por João Pessoa, né? Que realmente leva o rótulo lá, reformada e tal, mas ele vai lembrar do que eu estou falando, mas, em essência, o conteúdo mesmo deixa a desejar nessa questão, né? Apesar de que eu vejo que, historicamente, o guarda-chuva se ampliou e todo mundo foi para baixo, ali logo acho que 2009, 2010, quando a internet começou a pipocar e começou a surgir por vários lados, né? A apresentação da fé reformada de um modo mais público, de um modo mais amplo. Então, o camarada estava dentro da soteriologia calvinista ali, os 5 pontos, reformado, né? Não sou continuista, reformado, e assim sucessivamente. Então, acabou que o guarda-chuva, ele cobriu todas né, as tribos, aí podemos dizer, e não delimitou, não trouxe assim agora é que realmente está se discutindo com mais cautela essa questão, né? Até onde vai, né? Até onde de fato é reformado, que não é reformado, que deixa de ser. Mas isso, a princípio, foi bom para o movimento reformado, eu acredito. A princípio foi bom, porque você tinha, por exemplo, Franklin Ferreira, você tinha Augusto Nicodemos, um batista, um presbiteriano, você tinha um Marcos Granconato, por exemplo, dispensacionalista, e todo mundo sendo visto como, né, numa perspectiva calvinista, reformada, e isso fortaleceu muito, de certo modo, a fé reformada, a princípio, né, lá nos anos ali de 2009, 2010, 2011. Então, meus queridos, a gente vai então caminhar para o fim aqui. Eu quero te dar a oportunidade, o pastor Fernando, para falar mais alguma coisa que você queira falar, talvez algum aspecto do livro que a gente não tocou, que você acha que valeria a pena a gente tocar, certo? Ou então deixar aí a sua mensagem para aqueles que estão nos assistindo ou ouvindo. Fica à vontade, esse tempo agora é todo seu. Tá certo, pessoal. Antes de tudo, queria agradecer pela oportunidade, né? Agradecer aqui pelo meu amigo Antônio Neto também, que foi o professor na Escola Charles Spurgeon, né? Muito bom também estar com o pastor. Muito obrigado pelo convite. Agora eu vou falar brevemente a mensagem central do livro. A mensagem central do livro é que toda a Bíblia conta uma única história, a história de redenção em Cristo. O Antigo Testamento promete o Cristo que viria. O Novo Testamento testifica que ele veio e anuncia que ele voltará. Esse é o coração do plano eterno de Deus, revelar a sua glória em Cristo, redimindo um povo para si, mesmo ao longo de toda a história. Então, compreender as alianças é entender como esse plano divino se desenvolve e se cumpre e como ele se aplica a nós hoje. Então, esse é o objetivo desse livro. Espero que a leitura seja proveitosa para todos vocês, que Deus os abençoe grandemente. Um abraço, espero estar aqui numa próxima vez, se Deus quiser. Pastor, fala o endereço da tua igreja, para quem está nos assistindo. Vai que tem alguém aqui de Belém, está procurando... Se você é de Belém, do Pará, a nossa igreja fica na Travessa Lomas Valentinas, 1835, na frente da Movida, ao lado da Good Pax, fica entre Duque e Rômulo Maiorana. Os cultos são às 18h30 no domingo e a Escola Bíblica Dominical às 9 horas da manhã. Que legal, que bênção. Pastor David, fala aí também da tua igreja em João Pessoa. Muito bem, nós ficamos situados aqui no bairro de Mangabeira, um dos maiores bairros de João Pessoa, né? Na rua Vereador Antônio Corrêa de Vasconcelos, número 217,
E temos cultos ali às quartas-feiras, culto de oração e estudo bíblico, e no domingo, nossa escola bíblica às 17 horas e nosso culto solene ao Senhor às 18h30. Então, se quiser nos encontrar, estamos ali juntos, para tomar um café junto e estudar a palavra de Deus. Beleza. E se você está aqui nos assistindo ou nos ouvindo, quiser se aperfeiçoar teologicamente, se aperfeiçoar para servir ao Senhor na obra de Deus, quer seja como um pastor, quer seja como um missionário ou missionária, quer seja como alguém que apenas quer ser um líder ou servir, ajudar o seu pastor da igreja, e você entende que precisa de uma formação teológica, que você precisa de um ensino continuado para se preparar, eu quero convidar você a entrar no site da Escola Charles Spurgeon, ele está passando aqui na sua tela, mas caso você esteja só nos ouvindo, www.escolacharlesspurgeon.com.br e conhecer ali as nossas opções para abençoar a sua vida, tá bom? Então, com isso, a gente encerra aqui. Mais uma vez, obrigado, pastor Fernando, obrigado, pastor David, por estarem aqui. Eu espero que essa conversa tenha abençoado a vida de vocês. Eu particularmente, pude tirar algumas dúvidas que eu ainda tinha sobre o assunto e certamente vamos ter aqui o pastor Fernando outras vezes. Caso você ainda tenha dúvidas sobre o assunto, deixa aqui nos comentários, é importante a sua interação, é importante que você compartilhe esse conteúdo e para a gente saber que você está gostando e para a gente saber também o que perguntar nas próximas vezes que nós estivermos aqui produzindo esse conteúdo para vocês, beleza? Então é isso, valeu meus queridos, meus amigos queridos, que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe vocês aí também que estão nos assistindo. Até mais, valeu.